Acabou de acontecer a audiência de custódia do presidente Bolsonaro. E durante essa audiência, ele revelou o verdadeiro motivo dele ter tentado ali romper a caixinha da tornozeleira eletrônica. Ele revelou, tá, gente, para o juiz, né, auxiliar do Alexandre de Moraes, né, nessa audiência de custódia, ele foi perguntado por que o senhor tentou romper, né, a caixinha da tornozeleira. E o Bolsonaro revelou o verdadeiro motivo. Eu vou trazer aqui esta informação em primeira mão para todos vocês que estão do outro lado mexendo. E logo em seguida, no finalzinho ali da audiência de custódia, o ministro Alexandre de Moraes acabou de tomar nova decisão, tá? Ministro Alexandre de Moraes, após o fim da audiência de custódia, tomou nova decisão sobre a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Eu vou trazer todos os detalhes de tudo o que aconteceu aqui nesse boletim para todos vocês. Outro ponto que eu vou trazer aqui, gente, tá? Acabou de sair a pior notícia para Lula da Silva. Atenção, atenção, gente. Bomba que acabou de explodir em Brasília neste exato momento. Agora, acabou de sair a pior notícia para Lula da Silva. E o clima, gente, é de desespero no PT, na esquerda, no Lula, no Palácio do Planalto. Os aliados do Lula ficaram desesperados com essa notícia que foi confirmada há poucos instantes. E se não bastasse tudo isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de pedir prisão. Atenção, atenção. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de pedir prisão e essa notícia chocou não só o Brasil, mas o mundo inteiro, gente, tá? E outra informação também envolvendo o presidente Donald Trump, gente, tá? O governo americano, gente, o Donald Trump acaba de anunciar a maior bomba contra o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, gente, tá? O governo dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar a maior bomba contra o ditador Nicolás Maduro e o clima, gente, é de desespero. Desespero tomou conta do Maduro e é claro que eu vou trazer também essa informação em todos os detalhes. E assim, gente, claro, muita coisa que eu separei para trazer aqui agora de forma muito atualizada para todos vocês. Esse vídeo aqui, gente, tá? É uma pancada atrás da outra, tá? Notícia aqui que acabou de ser confirmada, já tá aqui nesse boletim para vocês. Então, assim, você vai sair muito bem atualizado desse boletim. Só, claro, rapidinho, não esqueça, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Peço a ajuda de vocês, gente, tá? A notícia é extremamente importante. Deixa o joinha, deixa o like de vocês, porque a própria plataforma entende que o conteúdo é importante, é relevante. E compartilha para as outras pessoas que também gostam desse mesmo conteúdo. Beleza? Posso contar com a ajuda de vocês? Deixou o joinha de vocês? Vamos começando aqui já com as informações. Pessoal, logo de cara, deixa eu trazer aqui o vídeo mais importante que você vai assistir nesse dia de hoje. Em algum momento, todos vocês aí que estão do outro lado aí me assistindo, Bolsonaro, gente, tá direto dos Estados Unidos, solta uma bomba contra o Alexandre de Moraes. Segundo ele, Alexandre de Moraes está dobrando a aposta contra Donald Trump e Marco Rubio. E se o Trump e Marco Rubio perceberem isso, aí a coisa pode esquentar e ficar feia para o lado do ministro. Vejam só. O Moraes está agindo no seu tradicional método, né, modus operandi. Ele está dobrando a aposta. Na minha opinião, ele faz uma provocação ao Trump e ao Marco Rubio. E eu acho que deveria ser respondido, né, colocando mais pessoas dentro da Lei Magnitsky, ou sancionando mais gente. Porque, lamentavelmente, uma grande imprensa brasileira, ela vende qualquer tipo de coisa, até mesmo uma mera foto, como uma grande vitória da diplomacia brasileira. A retirada das tarifas não foi uma grande vitória da diplomacia brasileira. Foi a retirada das tarifas também do café colombiano, né? E não foi vendido como uma grande vitória da diplomacia colombiana. Então, isso tudo, né, faz tentar pintar um cenário onde Trump tenha se aproximado de Lula. E talvez aí o Moraes, né, ludibriado com essa narrativa, esteja mais confortável para fazer o que ele fez hoje. E eu acredito que foi um erro do Moraes, tá? A gente vai ver aí o que pode haver de resposta dos Estados Unidos. É porque o Moraes, ele já é carta fora do baralho, né? Ninguém aceita
Ninguém aceita qualquer tipo de negociação com o Moraes, porque ele já se sabe que ele é uma pessoa que não respeita a palavra, que não tem palavra. Ele não é sujeito homem suficiente para falar uma coisa e conseguir cumpri-la. Então, o Moraes já está precificado como esse violador de direitos humanos. Segundo Eduardo Bolsonaro, pode ter reação, né, do governo americano contra Alexandre de Moraes por ele ter tomado essa decisão, né, de decretar prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro. E percebam que ele mencionou mais Lei Magnitsky contra autoridades aqui no Brasil, gente, tá? Vamos ficar aguardando aí as próximas decisões do governo americano. Agora, gente, tá? Tem notícia ruim para o Bolsonaro? Teve notícia ruim, né, para o Bolsonaro? Teve. Mas também teve notícia ruim para o Lula. Na verdade, a pior notícia. Saiu a pior notícia para o Lula da Silva. Mas antes de trazer aqui essa pior notícia para o Lula, vejam só o que o Lula acabou de fazer. Mais uma vez, de forma covarde, cruel, sorrateira, Lula da Silva volta a atacar o governo Trump, o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lula volta a atacar Donald Trump, gente, tá? Lula alfineta Trump por faltar à cúpula do G20. E o Lula diz o seguinte: a falta do Trump não significa nada. Claro que significou, gente, tá? A falta do Donald Trump, né? O presidente da maior potência mundial não vir aqui à cúpula, né? A Flop 30 do Lula desmoralizou a COP 30 desde o início. Desmoralizou. O Donald Trump humilhou o Lula em não vir para essa flop. Ainda bem que não veio, né, gente? Tá? Porque, sinceramente, imagina se o Trump tivesse vindo para essa flop 30, gente. Meu Deus. Ó, Lula da Silva do PT afirmou neste domingo que não significa nada a falta do seu homólogo, né, o norte-americano Donald Trump na cúpula do G20, né? A conferência ocorreu desde a última quinta-feira e foi precedida pela falta de uma comitiva, né, dos Estados Unidos na COP 30 de Belém. Comitiva do governo americano. Não veio, gente, tá? Lula voltou a acusar Trump de tentar acabar com o multilateralismo, negociação entre várias nações, em vez de reabilitações bilaterais, uma fala concorrente em seus discursos sobre a política econômica do presidente norte-americano. Segundo o Lula, abre aspas, olha só o ataque, olha só o Lula atacando Trump. Abre aspas, o presidente Trump está fazendo uma pregação prática do fim do multilateralismo, tentando fortalecer o unilateralismo. E eu acho que isso vai vencer o multilateralismo. E, né, afirmou durante uma entrevista coletiva na África do Sul, onde participou na cúpula, gente. Ou seja, voltou a atacar. Ou seja, cadê a química? O Lula não disse que tinha acontecido uma química com o Donald Trump? Acabou a química. Acabou, né, gente? Parece que não sobrou nem fumaça, porque esse é o velho Lula, gente. Tá aqui, ó. Como sempre, de forma sorrateira e covarde, volta a atacar Donald Trump, gente, tá? E lembrando que Donald Trump nem sequer menciona, né, o Lula, o nome do Lula, né, nas entrevistas que ele concede. Vamos lá, gente, porque tem mais informação daqui a pouco, gente. Acabou de terminar a audiência de custódia do Bolsonaro. Tá? Ele revelou o verdadeiro motivo para ele ter tentado ali romper a tornozeleira, a caixinha da tornozeleira eletrônica. E o ministro Alexandre de Moraes, né, ao fim da audiência de custódia, tomou nova decisão sobre prisão do Bolsonaro. Calma que daqui a pouco eu vou trazer todos os detalhes, porque antes, vejam só a bomba que o governo americano, que Donald Trump está preparando contra o ditador Nicolás Maduro. Eu acho que pro lado de lá, desespero deve estar tomando conta, gente, tá? A última notícia que eu tive é que o Maduro tá tão desesperado que ele tá lá organizando, né? Está treinando seu exército com arco e flecha, sabe? Para atingir o exército... O exército americano, meu Deus, parece até piada. Vamos lá, gente, tá? Estados Unidos planejam novas operações na Venezuela e podem tentar derrubar Maduro do poder, diz a agência Reuters, gente, tá? Tá aqui a matéria
Os Estados Unidos estão prestes a lançar uma nova fase de operações na Venezuela. Enquanto o presidente norte-americano Donald Trump intensifica a pressão sobre o governo de Nicolás Maduro, as informações foram divulgadas pela agência de notícias Reuters, gente, tá? Ainda não está claro o movimento exato ou o âmbito das novas operações, nem se Trump já tomou alguma decisão final sobre a implementação dessa nova fase. Mas autoridades norte-americanas teriam afirmado à agência Reuters que as operações em avaliação pelo governo dos Estados Unidos incluem uma tentativa de derrubar Maduro do poder. Os novos planos do governo dos Estados Unidos, do governo americano, os planos são para tirar Maduro do poder da Venezuela, derrubar o Maduro do poder. Procurados pela agência, o Pentágono encaminhou as perguntas à Casa Branca e à CIA, né? E a CIA se recusou a comentar. Já o Ministério das Comunicações da Venezuela não respondeu ao pedido, né, de comentário. Então tá aí. O presidente Trump está preparado para usar todos os recursos do poder americano para impedir que os entorpecentes, né, inundem os Estados Unidos e para levar os responsáveis à justiça, disse uma autoridade norte-americana a Reuters, sob condição de anonimato. Ou seja, o governo americano está completamente empenhado, gente, tá, em uma nova ação que não só para, né, acabar com a entrada de drogas entorpecentes nos Estados Unidos, mas para derrubar, tirar o Maduro do poder. Esta foi a informação divulgada aqui pelo portal agência, né, de notícias Reuters nos Estados Unidos, gente. A chapa tá esquentando. Vamos lá, gente. Antes de trazer aqui a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele acabou de tomar aqui nova decisão sobre prisão do Bolsonaro, porque acabou de terminar a audiência de custódia do Bolsonaro. Mas antes, deixa eu trazer aqui esse vídeo, trazendo aqui alguns detalhes do que aconteceu durante essa audiência de custódia, gente, tá? E o Bolsonaro foi questionado, né? Quem conduziu essa audiência de custódia foi o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes. E esse juiz auxiliar perguntou por que o senhor tentou romper a tornozeleira eletrônica. E o Bolsonaro deu a sua justificativa. Ele deu o motivo. Olha, eu fiz isso por isso, isso. Vamos ter aqui todos os detalhes do que aconteceu dentro dessa audiência de custódia entre o juiz auxiliar de Alexandre de Moraes e o próprio Bolsonaro. Gente, assista esse vídeo porque aqui tem todas as informações e logo em seguida eu vou trazer aqui a nova decisão do Moraes sobre a prisão do Bolsonaro após essa audiência de custódia. Vejam só. Agora do ministro Alexandre de Moraes. A ação vai ser agora do ministro Alexandre de Moraes. Neste depoimento, o ex-presidente Jair Bolsonaro alegou que ele estava em surto medicamentoso. Ele disse que toma esses 2 medicamentos, tem tomado por uma questão de crise de ansiedade e mais do que isso, por causa das tosses recorrentes e também do enjoo. Segundo investigadores com quem eu conversei, que acompanharam a noite de Jair Bolsonaro na célula da Superintendência da Polícia Federal, ele está extremamente ansioso e abatido. Ele passou durante toda a manhã em pé, andando de um lado e para o outro da sala, que fica na Superintendência da Polícia Federal. A gente já contou aqui na CNN Brasil. Essa sala tem uma TV, tem um ar-condicionado, tem um banheiro e também tem armário. Alguns outros detalhes que eu posso dar, Elizabeth, que eu conversei com alguns investigadores, integrantes da Polícia Federal, que também participaram e acompanharam este depoimento de Jair Bolsonaro. Eles me dizem, então, que ele estava em casa, Jair Bolsonaro, na noite em que ele danificou a tornozeleira eletrônica. Ele disse que ele não dorme bem, que Jair Bolsonaro tem um sono picado, ele acorda durante a noite, então ele tem um problema de sono e que os medicamentos têm ajudado, infelizmente, a corroborar ou reforçar esse tipo de comportamento dele. E aí que ele fala, e aí vai numa linha diferente do que ele disse no vídeo que a gente está exibindo aqui do lado. Nesse vídeo, Elizabeth, você lembra? Ele disse, eu comecei a tentar romper a tornozeleira no final da tarde. Só que no depoimento agora, o que ele diz é que por volta da meia-noite em ponto, ele começou a mexer com a solda. Então, agora ele diz que não foi durante a tarde que ele tentou destruir a tornozeleira eletrônica, que ele começou a trabalhar com a solda à meia-noite e aí o alarme foi dado à 00:08 para a Polícia Federal, que alertou o ministro Alexandre de Moraes. Eles dizem também
que na casa de Jair Bolsonaro na noite estavam a filha dele, um assessor e seu irmão mais velho, que naquele momento em que ele mexia na solda para tentar destruir a tornozeleira eletrônica, Elizavec, ele não teve ajuda de ninguém. É isso que ele diz. Todos estavam dormindo e ninguém percebeu essa movimentação. Ele disse ainda mais que ele estava com alucinação de escuta na tornozeleira. Essa informação quem trouxe mais cedo foi a deputada federal Bia Kicis, Elizavec. Ela disse que Jair Bolsonaro acreditava que tinham escutas nessa tornozeleira. Então ele corrobora essa desconfiança no depoimento que ele fez há pouco na audiência de custódia. Ele diz, no entanto, que ele não se recorda de ter surtado antes dos medicamentos. Então, o que ele acaba dizendo para a Polícia Federal é aquilo que a gente já trouxe. Que ele acredita, o próprio Jair Bolsonaro, que os medicamentos causaram um quadro de surto, mas que ele não tem passado por problemas psicológicos e antes desses medicamentos, que ele toma 4 dias, ele estava aparentemente normal. O que eu apurei também é que ele respondeu algumas perguntas, que ele não tentou um plano de fuga, que ele, na verdade, teve esse quadro de surto e aí à meia-noite ele tentou destruir a tornozeleira porque acreditava que havia escuta nela. Em resumo, Elizavec, é esse o depoimento de Jair Bolsonaro. Foi um depoimento aí de 30 a 40 minutos e a prisão preventiva foi mantida, mas aí o que me dizem alguns investigadores, não tinha como soltá-lo nessa audiência porque o ministro Alexandre de Moraes não participou. Então agora está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, a prisão preventiva foi homologada e ele vai fazer a análise em cima disso. Elizabeth. Sim, gente, tá aí o Alexandre de Moraes tomou decisão, tá aqui a nova decisão de Alexandre de Moraes sobre, né, a soltura, possível soltura ou prisão de Jair Messias Bolsonaro, né? Termina a audiência de custódia de Bolsonaro e ex-presidente segue preso, gente, tá aqui a informação, ó. A Justiça decidiu manter neste domingo 23 a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Na segunda-feira, 24, a primeira turma da corte vai analisar a situação do ex-chefe de Estado. Então tá aí, gente, tá? A audiência de custódia ocorreu por videoconferência, né, na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal. Além de Bolsonaro, participaram seus advogados e representantes do Ministério Público. O ministro Alexandre de Moraes, responsável pela decisão de prisão preventiva, delegou o julgamento para um juiz auxiliar de seu gabinete, gente, tá? Então tá aqui, gente, tá? Ele explicou, tá? Aconteceu a audiência de custódia. O Bolsonaro explicou tudo isso, gente, olha, atormentado, né, gente, tá? Ele colocou na cabeça que tinha uma escuta dentro da tornozeleira e tentou abrir para ver a caixinha, né? Ele não tentou romper. Se ele tivesse tentado romper a tornozeleira, ele teria ido na pulseira, né, gente? Era o mais lógico. Agora, a questão de fugir, gente, pelo amor de Deus, o cara que tá com um policial no seu quintal inteiro, tá? Eu tô aqui dentro da minha casa, sabendo que do lado de fora da minha casa tá lotado de polícia. Como é que vai fugir? Então, assim, é uma coisa que não tem nem cabimento. Agora, que tem cabimento, sim, ele tomar tanto medicamento, dá um surto, e ele ficar ali com essa alucinação. Isso acontece, gente, tá? Para quem toma muitos medicamentos, excesso de medicamento, sabe muito bem que isso pode acontecer. Ele pode ter dado um surto, colocado ali na cabeça dele que tinha algum escuta ali dentro, foi tentar ali romper para realmente verificar se tinha alguma coisa, algum escuta ali dentro. E acabou dando tudo isso que deu, gente, tá? Mas para Deus nada é impossível, gente. Que situação, muito, muito complicado, né? Muito difícil. A gente vai continuar acompanhando. Inclusive, gente, tá? Eu separei uma outra informação aqui. O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, acabou de pedir prisão. Nesse exato momento, gente. Hoje, essa notícia foi confirmada hoje, direto dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou de pedir prisão. Eu vou trazer essa informação no próximo boletim, porque esse aqui já está no time, né? Ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas foram as últimas informações e atualizações. Eu estou aqui acompanhando, gente, tá? Vocês já fizeram essa pergunta. Por que o ministro Alexandre de Moraes está tão enlouquecido, está tão focado em destruir o Bolsonaro, em derrubar o Bolsonaro? Nesse vídeo aqui, você vai ter essa resposta. Por que o Alexandre de Moraes e o Lula estão desesperados para derrubar e destruir o Bolsonaro? E eu posso garantir uma coisa, depois desse vídeo aqui, vocês vão entender que a coisa é muito pior do que a gente imaginava, gente, tá? É muito pior, mas muito, muito pior. Assistam com muita atenção, de início até o fim,
que vocês vão sair desse vídeo aqui, com esse vídeo aqui, ó, assim, ó, de queixo caído. Só assistam. O inimigo sempre ataca mais forte. Ou quando prisão de Jair Bolsonaro. O inimigo sempre ataca mais forte. Ou quando ele está em retirada, ou quando ele já perdeu suas forças, ou quando ele não tem mais tempo. Essa frase é da arte da guerra. E algumas coisas nos últimos dias já tinham me chamado a atenção, tanto que ontem eu falei que gravaria um vídeo, mas hoje de manhã tivemos a notícia da prisão de Jair Bolsonaro. Então vamos aos fatos. Pega a pipoca, segue o Rony e assiste esse vídeo sentado. Algumas figuras da direita visitaram Bolsonaro nos últimos dias. Marcel Van Hatten e Nicolas. Ambos saíram da casa de Jair Bolsonaro e falaram a mesma coisa. Bolsonaro não está nem um pouco bem de saúde. O próprio Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro, falou várias vezes que eles não estavam bem de saúde. E o Flávio Bolsonaro também falou que ele não estava nem um pouco bem de saúde. Óbvio que isso tudo gerando uma grande preocupação. Enquanto na política brasileira nós temos um projeto de anistia, nós temos um presidente da direita que ainda não foi definido qual é o seu nome, mas eu já vou chegar lá. Essa parte eu vou deixar mais pro final. Concomitante a isso, do lado da esquerda a gente teve a situação da COP30, que foi um vexame internacional e pegou até fogo lá nos galpões, depois do Lula ter sido humilhado internacionalmente. Ou seja, o Lula perdendo força de novo, sendo que ele já perdeu força por causa daquela situação toda da segurança pública. Eu estou explicando tudo isso para contextualizar, para vocês entenderem tudo que está acontecendo, que eu já vou chegar no assunto que vocês querem ouvir. E do lado do sistema nós tivemos um problema muito pior. O Vaccaro, o presidente do Banco Master, foi preso. Ele estava indo para Dubai, segundo ele, para negociar o Banco Master com uma empresa de lá. Só que assim, o banco dele, fraudes de 16 bilhões de reais, de 1,6 milhões de pessoas lesadas, e tem um porém aí no meio. O cara contratou o escritório da esposa de Alexandre de Moraes para diversas ações que envolviam ele ou o banco. E não foi só isso. Ele também fez jantares, tanto em 2022 como agora em 2024, com ministros do Supremo Tribunal Federal e financiou palestras internacionais e coisas do tipo, com Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, que agora é ministro da Justiça, e com o próprio Alexandre de Moraes. E, além de tudo isso, contratou o Michel Temer, que eu venho falando para vocês sobre os seus tentáculos e sobre o sistema, para ser uma espécie de consultor para ajudá-lo a vender o banco para alguém, algo nesse sentido. Ou seja, uma bomba completa que envolve muitas figuras da política e do judiciário brasileiro. O inimigo sempre ataca quando ele está perdendo suas forças, batendo em retirada ou quando ele não tem mais tempo. Uns pontos me chamaram a atenção, eu vou ter que mandar a real para vocês aqui. O primeiro, o sistema está botando a direita contra a parede. Veja bem, numa situação dessa, onde Bolsonaro está preso e não tem muito mais o que fazer quanto a isso, o que sobra? Projeto de anistia ampla, geral e restrita? Não, meus amigos. Não sobra isso tudo, não. O que sobra é o texto do Paulinho da Força, que foi o texto que eles fizeram lá atrás e seguraram até agora para o momento certo ter uma carta de pressão e para pressionar e dizer: se vocês querem aprovar, se vocês querem Bolsonaro fora da prisão, é essa dosimetria aqui no máximo. E eu já expliquei várias vezes pra você. Eu sei que tem gente que não vai gostar do que eu tô falando, mas eu tô mandando a real, sem emoção, porque eu não gosto de ficar mentindo aqui sobre as coisas reais que acontecem na política brasileira. Eles vão enfiar esse texto goela abaixo, porque foi a única forma que sobrou de mandar Bolsonaro de volta para uma prisão domiciliar. Eles estão enfiando isso goela abaixo porque eles não querem Bolsonaro de jeito nenhum nas eleições do ano que vem. Aí, como o último golpe deles, eles dizem: ou é isso, prisão domiciliar, e ele fora do jogo, ou é prisão normal para Bolsonaro e já era. A pressão por escolher um nome da direita tem ficado mais intensa dia após dia, e vocês sabem muito bem disso. Não pode ser qualquer nome da direita, tem que ser um nome que eles aceitem. Eu falo isso há mais de meses para vocês. Vocês estão me assistindo, vocês têm escutado, e hoje é só um reflexo de tudo que eu tenho falado mês após mês para vocês. E não só sobre isso, sobre a questão do Bessias, que está correndo o risco de não passar no Senado pela primeira vez. E não porque é o Bessias, é porque é corrupto, é porque é isso, aquilo, não. É porque o próprio sistema não quer mais dar força para Lula. Porque se você me segue aqui, provavelmente você veio por um vídeo que eu disse: assim que o sistema tirar Bolsonaro do jogo, eles vão tirar o Lula também. Então quando vocês veem correlações, não, tô fazendo isso para o Lula, não sei o que, você vê esquerdista comemorando, sinceramente, essa gente é tão burra que não sabe nem o que tá falando. O próprio Lula sabe disso desde o momento em que botaram o Alckmin de vice dele, tiraram ele da cadeia, que ele estaria ali temporariamente. Os caras estão botando ele, Bolsonaro, na cadeia sem nem mesmo condená-lo. Vocês não entenderam isso ainda? Agora, sendo muito sincero com vocês, com uma dor absurda no meu coração de ter que falar isso pra você, e talvez sendo a primeira pessoa a confessar isso e falar isso, olhando nos olhos de vocês aqui pela telinha, não é só pela questão eleitoral, política, as perseguições, porque amanhã pode o Donald Trump dali a pouco invadir, fazer não sei o quê, o cara tá com porta-aviões aqui no Mar do Caribe, coisa que a gente nem imaginava 4 meses atrás. De fato, ele tá atrás do Foro de São Paulo, Lula tá envolvido, tem muito problema aí, mas é pela questão da saúde do Bolsonaro. A saúde dele não está bem. E quem tem trazido isso é o próprio Flávio, é o próprio Carlos, todos os nossos líderes que têm ido lá visitar ele têm trazido isso. O cara tomou uma facada, e
por amor ao Brasil e por não se curvar diante desse sistema, ele está sofrendo tudo isso. Então você que está criticando aí, está dizendo que errou ali, ele errou lá, ele errou acolá, cala a boca, porque tu é um covarde e não conseguiria suportar nem 1% do que esse cara suportou. E a outra grande realidade é o que eu venho pregando aqui dia após dia. Eu tenho certeza que aqui nos comentários desse vídeo vai ter gente dizendo que acabou, porque olha só, não tem o que fazer. Por favor, gente. Os avanços que a gente tem que fazer, infelizmente, eles são demorados. Eles não são de um dia para a noite. O que esse homem fez pelo Brasil foi milagre, conseguindo se eleger num momento em que tinha todo o sistema contra, toda a esquerda contra. Fora a quantidade de lideranças boas, gente de bem na política que ele despertou. Para a semana passada, aprovando na Câmara de Deputados aquela lei contra a bandidagem, contra o crime organizado. Isso aí foi esse cara que despertou essa gente para a política para fazer isso. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa cuidar do nosso líder. Felizmente, a gente precisa cuidar do nosso líder e continuar lutando pelo nosso país. O meu sonho, quem me dera, é Jair Bolsonaro 2026, presidente da República novamente. Mas o sistema acuado, acovardado, não tem problema nenhum mandar ele lá pra prisão e deixar ele morrer lá dentro. Quando eu digo morrer, não é morrer politicamente, é matá-lo mesmo. Então esse é o momento da gente lutar mais do que nunca. Esse é o momento da gente comemorar as pequenas vitórias. Esse é o momento da gente sentar, olhar, ver o horizonte, unir a direita, olhar para aquilo que a gente quer como Brasil, se agarrar às pautas que o Bolsonaro defendia e ir com sangue nos olhos, com gente nova que não esteja comprometida com o sistema e começar uma mudança que vai demorar 5, 6, 10, 20, 30 anos para que as próximas gerações venham colher os frutos daquilo que esse cara aqui começou. Nós vamos destruir o sistema. Escuta o que eu tô falando. Nós vamos destruir. Mas para isso a gente precisa de todo mundo. E quando eu digo todo mundo, é com você mesmo que eu tô falando. É isso aí, gente, continuar o que Bolsonaro começou, né, gente? E eu, assim, vou além. Pra mim, eu acho, como o próprio Eduardo Bolsonaro diz, né, a família Bolsonaro, Michele Bolsonaro, inclusive, gravou um vídeo muito cheio de esperança, né, gente, tá? Pode vir uma luz no fim do túnel, gente. Tem muita coisa pra passar debaixo dessa ponte. Ano que vem, né, vamos ter um outro formato no TSE, né? Tem o Nunes Marques, tem o André Mendonça. Muita coisa pode acontecer, gente, tá? Eu acho que ainda não é o fim da linha. É só uma humilde opinião. Muita coisa pode acontecer, gente, tá? Nos próximos meses. E eu acho que ainda não é o fim da linha. É só o meu ponto de vista, gente, tá? Lógico, eles vão tentar fazer de tudo para derrubar o Bolsonaro. Podem até conseguir, mesmo que consigam. Não será o fim da linha, podem ter certeza absoluta disso. Por quê, gente, tá? O Bolsonaro é o detentor dos votos, é ele que tem o voto. Vamos supor que ele esteja inelegível, ele vai indicar alguém. E eu tenho certeza absoluta que muito cuidadosamente o Bolsonaro vai tomar essa decisão, ele vai saber escolher o próximo líder dessa nação, o próximo líder, né, que será o presidente da República. Isso se ele estiver fora do páreo, né, porque realmente... Eu sou daquele tipo de pessoa que a esperança é a última que morre. Eu tenho esperança até o último segundo, até o último suspiro. Como o próprio Bolsonaro disse em várias entrevistas, antes dele ter sido amordaçado, gente, ele disse que não vai desistir, né? Ele não vai desistir ele vai até as últimas consequências para conseguir retornar ao cenário político e ser presidente de volta do Brasil para salvar essa nação desse partido das trevas, gente, tá? Então, gente, acho que ficou muito claro, né? Muito claro. Tem coisa muito mais grandiosa, muito mais grave por trás de todas essas decisões que vêm sendo tomadas, aí, principalmente nos últimos dias.